Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ter uma aula de química e que nós vamos ver um pouco a respeito do átomo e de como é a estrutura atômica. Então, eu peço que você, se ainda não é inscrito no canal, possa se inscrever e possa deixar seu like para que o YouTube possa recomendar essa aula para outras pessoas também. Então, vamos lá. Inicialmente, pessoal, o que é que a gente entende por átomo, né? O átomo a gente pode entender como uma unidade fundamental que vai estar presente na nossa matéria. E a nossa matéria a gente vai entender tudo que ocupa lugar no espaço. Então, quando a gente fala em química, é a disciplina onde a gente costuma mais estudar o átomo, a sua estrutura, como ocorrem as ligações, as reações, não é? E o átomo, a gente, como está falando aqui no slide, vai ser a nossa unidade fundamental, que eu falei, e vai ser a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ou seja, o átomo é que vai conter a identidade de determinado elemento químico. E aí, elemento químico, a gente lembra o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o ferro, o flúor e diversos outros que a gente tem também. Então, essa palavra átomo, né, esse termo, ele deriva da nossa língua grega e significa uma estrutura que é indivisível. Então, átomo quer dizer algo que é indivisível. Embora que quando a gente estuda a história da química, a gente vê que essa questão dele ser indivisível ou divisível, isso foi se modificando ao longo do tempo. E a gente vai ver isso numa aula seguinte, quando formos estudar a questão dos modelos atômicos. Então, essas três imagens aqui, que vocês veem no slide, são algumas representações, né, de como a gente tem o nosso átomo, em que bem no centro a gente tem o núcleo atômico, que vai ser composto por prótons e nêutrons, que a gente vai ver um pouquinho mais nos slides seguintes. E na nossa eletrosfera, ou seja, orbitando ao redor desse núcleo, a gente tem os nossos elétrons. Então, como seria, pessoal, essa estrutura desse nosso átomo? Então, olha só, o átomo ele vai ser formado por pequenas partículas, que também podem ser chamadas de partículas subatômicas, que são elas, o elétron, o próton e o nêutron. A maior parte da massa desse nosso átomo vai estar concentrada no núcleo, que é a região um pouco mais densa, que é exatamente ali no centro, né, do nosso átomo. E o seu maior volume vai estar contido na eletrosfera, que é um local que é composto pelas órbitas onde os nossos elétrons vão se movimentar e que esse espaço é composto principalmente por energia, tá bem? Então, olha só nessa imagem mais à esquerda. A gente tem ali no centro o nosso núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, onde o próton tem carga positiva e o nêutron, aliás, o nêutron não tem carga, não é isso? Enquanto que o nosso elétron é o que vai ter a nossa carga negativa e que vai estar orbitando esse nosso núcleo. Na imagem mais à direita, a gente também vê semelhante, né? Ali no centro, a formação de prótons e nêutrons, enquanto que os elétrons vão estar orbitando. E falando agora especificamente desses nossos elétrons. Então, olha só, gente. O elétron ele vai possuir uma carga que a gente chama de negativa. E aí a gente representa por -1, tá bem? E esse nosso elétron é o que vai, como eu falei anteriormente, orbitar o nosso núcleo. E eles são partículas que são tão pequenas que passam a girar muito rapidamente ao redor do núcleo atômico. Como a gente vê aqui no slide, ele é cerca de 100.840 vezes menor que a massa do núcleo, para a gente dar essa ideia do tamanho que ele é, né? Que é bem menor que o núcleo atômico. Então, pessoal, os elétrons eles vão se encontrar em umas regiões mais externas, né, do átomo, uma vez que estão orbitando o núcleo. E os elétrons que estão nas camadas mais externas é que vão ser os responsáveis tanto pela formação de ligações químicas, né, como por facilitar que essas ligações ou interações possam ocorrer. E essas ligações elas podem ocorrer tanto por doação de elétron, recebimento de elétron, ou mais geralmente que ocorre, que é o compartilhamento de elétrons, que aí a gente vai ver em aulas específicas só para isso. Quando a gente fala especificamente dos prótons, a gente diz que ele tem a carga elétrica positiva, e aí a gente representa por +1, tá bem? E dessa forma,
O próton e o elétron eles vão tender a se atrair eletricamente, uma vez que o elétron tem carga negativa e o próton vai ter carga positiva. E lembrando que o nêutron ele não tem carga, né? Ele não é nem positivo nem negativo. Ele está numa ausência de carga em relação à polaridade. Então, em relação ao próton, pessoal, é interessante a gente notar que através dele, ou seja, através da sua quantidade no seu núcleo, é que a gente vai definir o número atômico de cada elemento. Então, por exemplo, o hidrogênio tem número atômico 1. Determinado elemento vai ter número atômico 10. Um outro elemento, número atômico 25. Então, esse número atômico, essa quantidade, vai diferir de elemento para elemento, justamente por causa dos nossos prótons, como está sendo dito no slide. Através dos prótons, é possível distinguir os elementos químicos, pois cada átomo de um elemento apresenta um número definido de prótons em seu núcleo, o qual é chamado de número atômico. Quando a gente fala dos nêutrons, gente, como eu falei anteriormente, o nêutron ele não tem carga. Então, às vezes, a gente pode confundir e pensar, já que o nêutron está perto do próton, ele teria carga negativa, uma vez que o próton é positivo, mas não é assim. Quem tem carga positiva é o próton. Quem tem carga negativa é o elétron. E o nêutron, ele não tem carga, tá certo? A gente diz que ele é eletricamente neutro. Mas ele está junto do próton, compondo ali o nosso núcleo atômico, tá certo? Como a gente vê aqui no segundo parágrafo, ó. O nêutron proporciona estabilidade ao núcleo atômico, já que a força nuclear faz com que seja atraído por elétrons e prótons. A presença do nêutron ali no núcleo é o que vai garantir, né, a nossa estabilidade no nosso núcleo do átomo. E olha essa curiosidade, apenas o átomo de hidrogênio, que tem o número atômico 1, não possui nêutrons, sendo constituído de apenas um elétron girando em torno de um próton. Isso aí é uma curiosidade bem interessante, né? Então, pessoal, essa aula ela foi bem rápida, né? Bem resumida, só para a gente iniciar nessa questão da química referente à estrutura do átomo. Em aulas posteriores, a gente vai ver um pouquinho dos modelos atômicos, das ligações e todos esses conteúdos que envolvem a disciplina da química. Eu peço que você possa deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula!